para vocês e para quem estiver acompanhando a gravação. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque eu sei que tem gente que está escutando assunto de timeout na madrugada. E já começar falando sobre esse tema, tá, pessoal? Essa apresentação, ela surgiu, não foi de uma hora para outra, tá? Já tenho percebido ali que o assunto timeout é essencial quando se trata de integrar componentes, integrar sistemas, integrar aplicações. E com a última coisa, o último desafio que enfrentamos recentemente, eu falei, está na hora da gente formalizar um pouco mais, apresentar para a comunidade e contribuir de alguma forma, tá? E já começando aqui uma breve apresentação sobre mim, né? Então, eu sou um consultor Molisoft, eu sou Trailblazer, então ali tem algumas badges, ali algumas super badges, algumas certificações da Salesforce. Sou Pythonista, nas horas vagas estou ali programando, sou muleiro também. Tenho mais de 5 anos de experiência no mundo da integração, né? E tenho já algumas certificações, a Microsoft Certified Developer Level 2, a MCPA de arquitetura, a de arquiteto de integração, tá? E também sou mentor. Estou sempre colaborando com a comunidade, sejam com apresentações internas, com treinamentos internos, com meetups, com artigos, publicações e por aí vai. Tá? Essa é a nossa agenda, galera. Vamos falar do porquê do timeout, o que são timeouts, tipos de timeouts. E já antes de começar, já quero trazer aqui que não vamos tocar, galera, nos detalhes mais baixo nível quando o assunto é timeout. Eu não sabia, eu não entendia, eu não tinha essa visão, mas quando comecei a pesquisar mais a fundo sobre timeout, eu percebi que o timeout, sobre timeout, que é um detalhe técnico, é um mundo. Tem muitas coisas. Hoje não irei falar sobre os sistemas que estão ali envolvidos, empregados no mais baixo nível, como proxy reversos, load balancers, que estão envolvidos, que podemos configurar, quem sabe um meetup futuro, ou uma outra pessoa para apresentar como oportunidade. E também não vou falar como a gente pode acompanhar, monitorar os timeouts. A ideia aqui é mais a gente entender, ter uma visão mais ampla, uma visão mais geral, tá? Então, a apresentação aqui é mais para todos os públicos, principalmente para o público mais técnico, para ter essa visão, conhecer e entender a importância disso, tá? Então, vamos começar falando por que timeouts. Por que timeouts? Como tudo na vida, é importante a gente começar pensando no porquê, o propósito. E timeouts, eu coloquei aqui os principais, mas existem muitos outros motivos, tá? Então, listando aqui, a nossa necessidade, os timeouts existem com o objetivo de evitar travamentos ou bloqueios infinitos, melhorar a performance do sistema, liberar recursos para outras tarefas se algo demorar demais, manter resiliência em sistemas distribuídos, melhorar a experiência do usuário com respostas rápidas, né, no prazo que aquele usuário precisa e necessita receber, reduzir riscos de segurança. Os timeouts estão até envolvidos quando o assunto é segurança, e vocês vão entender por quê. E garantir previsibilidade do comportamento da app. Os timeouts são tão importantes, galera, que vamos entrar um pouco mais no detalhe mais para frente. Mas eu espero que o motivo, o porquê deles existirem, o porquê de trazer esse assunto aqui agora, nesse momento, espero que tenha ficado claro. E tá, entendemos por quê. Agora, o que eles são, né? Timeouts são limites de tempos definidos. Então, um limite ali que nós podemos definir, seja com o nosso consumidor, nosso cliente ou internamente, para esperar por uma resposta ou uma operação concluir. E se esse tempo que é limite, que nós definimos ou que é definido por algum serviço que estamos consumindo, ele for excedido sem sucesso, a operação ela é interrompida e considerada como falha. Tá? E aqui eu tenho um exemplo, pessoal. Um exemplo, aqui separando uma visão bem alto nível mesmo. Temos 3 componentes aqui. Temos o cliente, o serviço, uma API, e temos o servidor.
cliente, então, ele faz uma requisição para o serviço. O serviço, ele tenta chamar o servidor, só que o servidor não responde, está sem conectividade. O serviço, ele não pode ficar esperando muito tempo. Ele já tem que retornar o erro. Aqui embaixo está mostrando o fluxo da volta. Então, o servidor está indisponível por algum motivo de indisponibilidade, algo do tipo. O serviço já tem que ter a inteligência para setar um timeout. Talvez o servidor está demorando muito, talvez o servidor está indisponível, então a gente tenta novamente e espera a conexão fechar. Se isso não acontecer, precisamos retornar o quanto antes para o cliente. Precisamos retornar uma resposta. E o timeout serve exatamente para isso. Não só por isso, mas para isso também. E para entrar ainda mais no detalhe, então entendemos por quê, entendemos o que, agora precisamos entender os tipos de timeouts que temos disponíveis. Lembra lá que nosso objetivo não é se aprofundar tanto, porque é o mundo dos timeouts, mas eu vou listar aqui os principais tipos de timeouts. E aqui temos uma lista de 6 tipos. Existem muitos outros propósitos, mas esses 6 tipos, essa meia dúzia aqui, então vamos começar explicando um pouquinho. Connection timeout é o mais comum, e ele basicamente diz que é o tempo máximo para estabelecer uma conexão. Por exemplo, uma requisição HTTP. Eu estou ali, preciso fechar a conexão, faço uma requisição, só que eu não consigo estabelecer essa conexão. Então, no cliente que está tentando se comunicar com o nosso serviço, ele tem setado um tempo de timeout. Então, já retorna um erro para o cliente, já fica claro para o cliente que a conexão não foi estabelecida. Temos o response timeout, que é o tempo máximo para receber resposta após conectar. O read timeout, o tempo limite de leitura, que é o tempo máximo de espera enquanto recebe os dados. Então, pensando na Molisoft, vamos usar ali a configuração no HTTP Listener, esperando ali, indicando, olha, o tempo de timeout limite é esse. Temos o idle timeout, então tempo de ociosidade, tempo limite de inatividade antes de fechar a conexão. Um exemplo é sessão, tá? Temos o client timeout, então é o tempo que o socket, temos o client, ele espera em uma operação que é bloqueante antes de falhar. Então, se temos alguma operação de I/O, por exemplo, e estamos dizendo que temos um certo limite de tempo, nós usamos o client timeout como a configuração para estabelecer esse limite. E temos o execution timeout, por fim. É o tempo máximo definido para o processo como um todo. Quando a requisição chegou, o processo iniciou, o processo precisa ter um limite de tempo, tá? E vocês vão entender que alguns desses timeouts, pessoal, eles são bem próximos. O conceito deles pode até se misturar, se confundir. Para isso, pensando nisso, eu trouxe aqui um desenho mais claro, para ficar mais transparente, para entender melhor. E ponto muito importante, quando entendemos cada um desses timeouts, e aí vocês não precisarão decorar, estará na nossa gravação. Quando entendemos onde configuramos e os propósitos deles, de cada timeout, fica mais fácil da gente resolver problemas. Problemas ainda mais específicos, que são mais complicados, mais complexos de resolver, e muitas vezes são os timeouts mal configurados, os motivos desses problemas. Então, voltando lá, Connection Timeout, mais uma vez, é o tempo máximo para estabelecer conexão, onde ele pode acontecer. Por exemplo, o cliente está tentando se conectar com o serviço não responde. Então, do lado do cliente, ele seta um tempo limite de resposta. Lembrando, é conectividade, ainda não é envio, requisição para enviar informações, recurso, é só conexão. Então, o Connection Timeout é muito importante, ele precisa ser setado de uma forma rápida. Isso pode acontecer aqui, o cliente-serviço, serviço se tornar o nosso cliente com o servidor, mas é sempre do lado de quem inicia, estabelece a conexão, a primeira conexão. Temos o Read Timeout, que é o tempo máximo, né, de espera enquanto os dados estão vindo, estão chegando. E aqui, por exemplo, o cliente fez a requisição para o servidor, o serviço faz a requisição para o servidor,
dá certo, foi uma conexão, foi uma requisição bem sucedida, o servidor começa a retornar informação, só que o serviço, ele não pode aguardar muito tempo, ele tem hora. Então, ele é setado um tempo limite ali no serviço, que indica, ó, aqui é o tempo final, e enquanto os dados estão chegando, se demorar X tempos, então 30 segundos, e o servidor não entregar as informações completas nesse prazo, atrasar esse laranjinha aqui, então o serviço, ele tem um timeout, ele inicia e seta como um timeout, ele corta a conexão com o servidor. Ele interrompe o fluxo de dados que está sendo recebido. E ele gera aí o timeout. O idle timeout, por sua vez, então, iniciamos a conexão no cliente, né? Até nos conectamos com o serviço. Conexão estabelecida. Separa isso, pessoal. Conexão. Agora, durante essa conexão, eu tenho um tempo estabelecido de timeout. O meu serviço e o meu cliente não estabelece nenhum tipo de troca de informação. Logo, no meu cliente, eu posso indicar um tempo de inatividade para fechar, um tempo de ociosidade, um tempo que ele está parado, que não está sendo utilizado para finalizar a conexão. E essa informação é extremamente importante, pessoal. Isso pode acontecer em ambos os lugares aqui, tá? Em ambos os componentes aqui da nossa arquitetura, tá? Tanto no cliente, no serviço, no servidor. Mas aqui, no caso, eu representei o cliente. Então, o cliente vai finalizar a conexão, tá? Se passar um tempo de inatividade. Lembrando, connection timeout é o tempo que eu espero, que o cliente está esperando para estabelecer conexão com o serviço. Idle timeout é que depois que estabelecemos a conexão, tem um tempo de ociosidade para resetar, para dar um timeout, finalizar a conexão. Tá? Client timeout é um tempo mais, é um termo mais abrangente, tá? É o tempo que o socket espera ali em uma operação bloqueante antes de falhar. Então, temos um exemplo aqui, ó, do cliente enviando uma requisição para o serviço bem sucedida, tá? Já tem a conexão, tá tudo ok. O serviço tenta fazer a requisição para o servidor, demora, tá? Demora aqui, é a representação de uma demora, mas o servidor, depois de um tempo, responde. O problema é que o cliente aqui, ele esperava que a operação total, tanto o envio da requisição, quanto a execução do serviço, quanto a resposta do serviço, fosse 30 segundos, por exemplo. Se passou disso, porque o servidor demorou, a comunicação com o servidor, com um banco de dados, por exemplo, com um outro serviço demorou, então o cliente inicia um timeout. O client timeout é algo mais geral, mais genérico, e ele, muitas vezes, os clientes não têm essa opção. Às vezes ele tem apenas a opção de read timeout, que é o que eu vou ter aqui. Mas alguns clientes, alguns serviços, consumidores, têm essas opções, e é bom a gente entender ali quem é o responsável pelo quê. E temos o response timeout. Ele é o tempo máximo para receber a resposta após conectar. Então, o cliente estabeleceu a conexão aqui e está enviando uma requisição, ele enviou uma requisição para o serviço, tá? O serviço, ele envia uma requisição para o servidor. Show? Se conecta e tenta obter os dados. A resposta não acontece. O tempo de resposta é demorado. Pode até acontecer, por exemplo, em 1 minuto. Mas, mais uma vez, eu vou usar o mesmo exemplo. Setamos o response timeout aqui no serviço. Então, o vermelhão é para aqui, essa barrinha aqui é para indicar onde que o timeout é iniciado, quem starta o timeout. O serviço fala, ó, eu esperava aqui um limite de 45 segundos. Então, eu vou setar um timeout. Ele encerra a conexão, tá? Ele encerra o fluxo de dados. Ele encerra, diferente do read timeout, que eu estou recebendo os dados, a conexão aconteceu, aqui é por tempo de resposta. O servidor demorou de responder. É diferente. Então, eu posso dizer que aqui o serviço gera um timeout e, consequentemente, eu posso tratar isso no serviço ou retornar para o cliente. E, por fim, galera, acho que vocês já pegaram a ideia, temos o execution timeout.
Ele é o tempo máximo definido para um processo. Então, por exemplo, uma query, uma requisição na web e por aí vai. Ele também é um tempo máximo que um servidor tem para processar uma requisição antes de ser encerrado. Ou seja, quem define isso normalmente é o servidor, quem está sendo chamado, quem está sendo consumido. Muitas vezes o nosso serviço atua como um servidor para o cliente. Para o servidor aqui, o nosso serviço é o cliente. Então, precisamos entender onde essa configuração acontece, o execution timeout. Então, se no servidor acontece que o processamento vai demorar de alguma forma, então a gente seta essa informação, o timeout de execução, o tempo limite, e fala, ó, o tempo de execução no máximo, é 15 segundos, por exemplo. Passou 15 segundos, por algum processamento mais demorado, uma query, mais custoso, então o servidor ele starta o timeout. Dessa vez não é o cliente, dessa vez o timeout aparece a partir do servidor. Importante entender essas ligações, né, onde isso inicia, para a gente definir corretamente o timeout que precisamos utilizar e, no momento de realizar uma correção de erros, uma análise para identificar o que pode estar acontecendo, a gente já saber qual componente faz o que, é responsável pelo que e onde a gente ataca na raiz do problema. Agora, já falamos ali os detalhes do timeout, né? Vamos falar um pouco mais sobre os benefícios. Temos alguns benefícios, eu separei aqui 6. Então, o primeiro benefício, que é muito importante, é a resiliência. Então, no momento que temos ali um processo que é mais custoso, um processo que é mais demorado, um processo que tem mais chance de dar falhas, para a gente garantir a confiabilidade naquele processo, a gente traz aqui a visão de resiliência. Então, a ideia é trazer uma resposta rápida para o cliente com um erro mais amigável. Para o cliente, não ficar segurando quem está utilizando o serviço ali, mas apresentar alternativas para quem é o consumidor. Disponibilidade é outro requisito no qual a gente entende que o timeout atua fortemente. Então, no momento que um serviço, pensando ali em comunicação, de um serviço que é crítico e não podemos ter ele fora do ar, e se caso isso acontecer, precisamos ter uma alternativa de comunicação, fallback. Aí entra a questão da disponibilidade, o requisito não funcional, que é a gente tentar outras alternativas. O timeout entra justamente aqui. Ele vai garantir uma disponibilidade melhor e maior para a gente utilizar outras rotas, outras alternativas para corrigir o problema. E na ponta, para o cliente, trazer uma maior disponibilidade. Né? Segurança. E eu fiquei surpreso, pessoal, quando eu entendi isso. Porque onde que o timeout, uma informação tão pequena, tão simples, se a gente parar para pensar, né, apenas configuração, onde ele entra no quesito segurança e faz total sentido. No momento que o nosso cliente faz uma requisição, uma ou outra, está tudo bem. Mas no momento que temos um ataque de denied of service, então um ataque de uma máquina mandando várias requisições, um serviço enviando várias chamadas para a nossa aplicação, precisamos ter um tempo de resposta tão rápido que nós consigamos, que vamos conseguir lidar com esse problema. Já, então, o timeout é um aliado, não é o único, mas é um forte aliado para nos proteger contra DOS, DDoS, que é um ataque mais rebuscado, mais complicado de defender, mas o timeout está aí para nos ajudar. Performance, turma. Então, se temos menos recursos sendo utilizados, liberamos mais recursos porque o timeout ele dedica um tempo limite de conectividade, de processamento e de envio de dados. Então, automaticamente nós ganhamos mais performance, melhoramos o uso dos nossos recursos, automaticamente liberando as nossas threads, liberando nossa heap, o processamento da nossa memória, para processar novas requisições e por aí vai. Ganhamos performance. Por incrível que pareça. Padronização. Então, conseguimos, turma, utilizar ali alguns padrões de integração bem famosos
para resolver problemas mais comuns. Então, por exemplo, temos aí temos o fallback, temos retries, conseguimos, utilizando o timeout, identificar isso. Circuit breaker, falar um pouco mais sobre isso mais à frente, padrões de integração super importantes em projetos que são necessários ter alta disponibilidade, resiliência, confiabilidade no que está sendo entregue, no que está sendo consumido, tá? E por fim, monitoramento. Então, ajudando ali a identificar sistemas mais lentos ou inativos, tá? Isso contribui diretamente, o monitoramento ali, o nosso requisito, diretamente na qualidade, na melhoria contínua e principalmente nas análises de falha, troubleshooting dos nossos projetos. Principalmente, precisamos entender, para uma API, tem algumas coisas que a gente consegue reduzir ou aumentar, mas quanto mais vai aumentando a complexidade da entrega do projeto, então, às vezes tem muitos registros que estão chegando, às vezes são muitas requisições frequentes ou dados volumosos. Precisamos conseguir ajustar a conversa, a comunicação e o tempo de resposta de cada parte. Isso eu falei de um serviço, de uma aplicação Munisoft, uma API. Imagina se temos várias, estamos utilizando ali uma arquitetura, uma abordagem API-led, onde ela vai emergindo e temos, no final do dia, uma rede de aplicação. Como vamos gerenciar isso se não tivermos um contrato entre os serviços e os nossos consumidores, tanto o servidor quanto os clientes? Um SLA. Tudo isso, esses requisitos não funcionais garantem, esses benefícios garantem que os timeouts são peça fundamental para a gente utilizar em nossos sistemas e entender. Agora, tem os riscos. Falamos dos benefícios, tem os riscos. Quais são os riscos? Turma, tá todo mundo comigo aqui? Tem pergunta no todo mundo me chat, acompanha. Vitor. Quiser responder agora? Por favor, pode falar. Posso falar? O Jefferson mandou aqui pra gente. No client timeout, imagino que como o disparo do timeout é do lado do cliente, o servidor continua a execução da transação do lado dele. É isso mesmo? Que tipos de Exato. timeout encerram toda a transação e os tipos que não encerram a transação? Tem que acontecer a configuração de timeout em cada um dos sistemas e em cada um dos componentes. É um ponto extremamente relevante esse, tá? Obrigado pela pergunta. Cada uma daquelas configurações, precisamos entender qual componente qual que é a classificação de cada componente. Se estamos agindo como servidor ou estamos agindo como cliente. O client timeout, ele identifica o processamento total do serviço que está processando ali. Então, tanto o tempo de conexão, de recebimento, no caso, dos dados, o tempo de processamento e o tempo de resposta. O client timeout é um pouco mais amplo. Tem clientes que têm essa configuração. E aí precisamos entender se na nossa arquitetura, pensando aqui 3 serviços, 3 componentes envolvidos, e aí podemos olhar no detalhe, ter mais aplicações ou mais APIs envolvidas, mais lugares, cada sistema, cada plataforma tem as suas configurações de timeout. Então, primeiro ponto, precisamos identificar qual é a classificação, se estamos agindo como cliente ou se estamos agindo como serviço ou como um servidor. Eu separo dessa forma, tá? Tem outras classificações, mas essas 3 é bem alto nível e já conseguimos resolver muitos problemas. E segundo ponto é entender qual que é o limite, quais são o que está disponível para a gente configurar, né? Porque, por exemplo, existem servidores que não controlamos. Um exemplo é a API da Google. Não temos controle sobre como eles implementam o serviço deles. Podemos até ter ali algumas configurações para consumir, mas o nosso serviço que está consumindo essas APIs da Google tem ali algumas configurações. No momento que ela interrompe, e ela está agindo como um cliente, no momento que ela interrompe, dá um client timeout, o serviço da Google pode acontecer o processamento. Só que o erro, a falha, o stop do nosso sistema acontece aqui, no nosso serviço. A gente identificou, então, o propósito, né, qual que é a classificação, e identificamos o que temos disponível. No nosso serviço, na Munisoft, nós conseguimos ter esse controle. E essa é uma das grandes, é uma boa prática que eu vou deixar bem claro no finalzinho aqui da apresentação, tá?
boa prática, sempre setar timeouts à medida que percebemos que temos eles disponíveis em nosso leque. O controle que temos que usar. Ou seja, se na Mulisoft temos a opção de controlar tanto o processamento do lado do cliente quanto do lado do servidor, precisamos utilizar todas as opções. E nunca deixar esse controle na mão. Por exemplo, a API do Google. Eu estou trazendo aqui, eu não sei se a API do Google tem isso bem fácil de controlar, mas não deixe, e é uma boa prática, tá? Não deixe o controle do tempo de processamento do lado do servidor, do lado de quem está sendo consumido, tá? Sempre faça esse controle do lado da Mulisoft, do lado do serviço no qual a gente tem essa capacidade de controlar, tá bom? E respondi para você? Isso aí, valeu, Vitor. Se tiver Tem mais mais alguma alguma outra coisa para pergunta? complementar aí, Jefferson, só mandar aí no chat. Acabou Deixa de eu aparecer outra pergunta. Gustavo Mulford. Como falar. encontrar os Fala, valores adequados para o timeout? Somente por tentativa e erro mesmo? não. Para a gente encontrar os valores adequados, precisamos entender, mais uma vez, a classificação de cada plataforma e, principalmente, entender quais são os sistemas envolvidos. Por exemplo, um banco de dados que uma query não está performática, não está otimizada, ok? E, principalmente, temos muitos usuários naquela tabela, naquele banco de dados, e entendemos que ela pode gerar problema. Então, a gente precisa dedicar tanto a demanda de quem vai consumir, quanto a demanda de quem vai entregar essa informação, a gente consegue achar o melhor valor para cada requisição. Mas também precisamos levar em consideração o consenso. Por exemplo, eu posso aumentar o meu tempo de conectividade, conexão com um serviço? Posso. Mas se esse serviço que eu estou tentando me conectar, nos slides anteriores eu demonstrei isso, né? Se esse serviço tem um histórico de demorar de realizar a conexão, porque ele tem conexões limitadas e outros clientes estão se comunicando, nós precisamos entender. Às vezes, vale mais a pena a gente indicar um connection timeout menor, e aí isso é o que vai definir. No final, nas boas práticas, também vou trazer uma visão sobre isso, tá? Mas aqui eu estou falando do consenso, né? Do bom senso. O bom senso então, se o meu cliente sabe, e aí quem estiver desenvolvendo do lado do cliente, o connection timeout, sabe que o serviço tem muita comunicação, muita conexão, então meu cliente ele precisa colocar um connection timeout baixo para ter slots de conectividade disponíveis no serviço, conseguir se conectar. E para não bloquear, isso tem que ser um bom senso do lado do cliente, para não bloquear o nosso serviço. Tá? O nosso cliente muitas vezes é a nossa API Mulisoft, que se comunica com uma base de dados, por exemplo. Né? Então, esses critérios vão ajudar a tomar a decisão. Mas tem um critério, tem uma visão, boas práticas mais geral. Também estou antecipando aqui. O ideal é nunca ser um timeout muito grande ou infinito. Não faça isso. Nunca. Tá? Deixa ali um timeout de 60 segundos, de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora. Vai depender da quantidade de volume, de requisição e de processamento, de tamanho, de quantidade de processamento, de tamanho de dados, né, do size dos dados que está sendo processado. Isso vai levar um tempo, mas nunca deixe timeout infinito. E também nunca tenha timeouts pequenos. 1 segundo, milissegundos, porque você vai lotar de falhas, vai lotar de erros e acabará prejudicando e não melhorando o seu processo. Então tem que haver um equilíbrio. Não é tentativa e erro, é mais identificar os componentes, as características deles e entender, por bom senso, o que mais vale ali. Por isso que sempre tem que ter, antes de iniciar o projeto, o estudo dos contratos de SLA para cada parte do componente, do nosso sistema, da nossa arquitetura. Então, tanto cliente, serviço e servidor precisam estar de acordo com os tempos concordados. O SLA precisa ser respeitado. Tá bom? Então, é o que eu defendo. No início do projeto, antes de iniciar o desenvolvimento, precisa haver esse acordo, esse contrato, o entendimento de cada parte aqui da nossa arquitetura. Tá?
Show? Isso aí. Demorei um Vitor. pouquinho, mas essa pergunta foi extremamente importante também. Obrigado, viu, Isso Forte? aí. Valeu. Por enquanto é isso, Bora? Vitor. Pode continuar. Show. Então, travamento do fluxo por tempo indefinido é um risco, tá? Então, por não controlarmos o servidor, ou o serviço, né? Não ter esse controle, e muitas vezes não temos mesmo, porque não está dentro da nossa alçada modificar a forma de resposta deles, muitas vezes temos que respeitar o servidor, isso pode acarretar aí no travamento do fluxo. Consumo excessivo de threads de memória, então já falei aqui para vocês, quanto mais requisição ali encavaladas, esperando ser processadas, estamos aumentando o consumo, o uso de threads, consequentemente o uso da nossa memória, e podemos gerar ali um Stack Overflow de processamento, e podemos gerar ali um estouro da heap, que são erros problemáticos, erros críticos, que podem fazer a sua aplicação reiniciar, parar a sua aplicação, ou impedir que ela atenda com a necessidade, com a criticidade que ela precisa de atendimento, de ser atendida. Também tem a queda de performance no work, então quanto mais requisição ali, principalmente se for requisições com size payloads, grandes payloads, temos o risco de diminuir a performance do nosso processamento também. Pode nem cair a aplicação, mas a performance vai ser impactada. Também temos o estouro do SLA, o tempo de resposta. É o que eu acabei de falar. Nós precisamos respeitar o contrato e isso é feito antes do projeto iniciar, antes do desenvolvimento acontecer. Isso precisa ser feito trazendo as partes envolvidas no processo como um todo. Então, os arquitetos, os POs, né, os stakeholders, pessoas de negócio, estarem envolvidas, principalmente para falar o que vai ser o suficiente, o que vai ser útil, necessário para o usuário, o consumidor lá da ponta. O que não vai quebrar, aí entra a questão do bom senso, o que não vai derrubar o nosso servidor. Né? Então, o SLA é algo extremamente importante, tão importante quanto a gente já saber o valor de primeira ali por experiência, tá? A conversa, a comunicação é um contrato que defende, que protege ambas as partes. Todas as partes serão protegidas e o timeout definido nesse momento é essencial. Aumento no tempo de latência na API, então temos um tempo ali crítico por estarmos com mais serviços, com mais conexões, temos menor tempo de resposta, latência aumentada. Então temos um impacto na ponta. Mais outro impacto. A dificuldade para detectar falhas externas. Então, se não temos timeouts definidos, se não colocamos explicitamente o númerozão lá bonitão que precisamos de timeout, fica mais difícil para a gente identificar o possível erro, a possível causa. Até podemos pesquisar ali o motivo do erro, mas, infelizmente, temos comprometida a nossa análise. Fica comprometida, fica mais complicada. Muitas vezes, o erro é de timeout, só que está mascarado por outra mensagem, por não termos configurado ou não termos colocado explicitamente aquilo que precisa ser colocado. E aí, a apresentação aqui também, pessoal, é útil para isso. Mais para frente, eu já vou acelerar, mais para frente vou mostrar para vocês alguns valores default e por que nós devemos mudar. Ponto extremamente importante, é para a gente controlar principalmente os sistemas que estamos consumindo e o processo. Tá? Risco de propagação de falhas em cadeia, então pensa em uma redes de aplicação. Redes de aplicações. Lá temos o API LED, mas temos uma rede de aplicações, uma gama de aplicações comunicando entre si, aplicações sendo reutilizadas, endpoints sendo reutilizados, e infelizmente não temos, por conta do risco anterior, a dificuldade para detectar as falhas externas, mas principalmente, muitas vezes, as falhas que estão sendo propagadas, timeouts ou outras falhas, acabam sendo comprometido e modificado na nossa cadeia de aplicação. Muitas vezes, eu recebi aqui do servidor um erro 500, porque ocorreu um erro de timeout, né, um erro de execução. Na minha aplicação de sistema, ela recebe aquele erro como 500, né, e sobe para a aplicação de processo como nada a ver com timeout, como outro tipo de erro. Ele mascara. E por fim, a vulnerabilidade de ataques de negação de serviço.
quanto menos a gente controla os nossos tempos, os nossos limites de comunicação, mais exposto ao risco estamos. Agora, turma, é hora da demo. A demo, galera, é uma demo feijão com arroz, bem simplesinha. Olha, já mostrei. Eu vou compartilhar com vocês um link. Esse link. E eu peço para vocês abrirem esse link. Fiquem tranquilos. Não é vírus. Não é nada que possa prejudicar vocês. Pode abrir esse link e me fala o que vocês estão vendo. Por favor, comenta aqui no chat. Abra esse link. Me diga o que vocês estão recebendo, o que vocês estão vendo. Que eu já abro a página para quem não conseguiu abrir o link. Se receber algum problema, fala aqui pra gente no chat. Por favor, galera. Vamos lá, turma. Vamos lá, vamos lá. 502 Bad Gateway. Eita, coisa boa. Deixa eu ver uma coisa, turma. Tá, HTTP, tudo mais. Não acredito que já recebeu um 502. Olha, gente, deixa eu ver aqui se tá dando 502 mesmo. Aqui, ó, tá funcionando a minha máquina. Minha máquina funciona. Certeza que deu Bad Gateway pra vocês? Aqui deu sucesso. Opa, pelo menos um sucesso, já fiquei feliz. Deixa HTTP, pessoal, deixa HTTP. Sucesso? Sucessinho? Por favor, gente, eu peço que todo mundo tente. Agora, olha que legal. Agora, eu peço para vocês tentarem novamente. Faça isso aqui, ó. Aperta um Enter, se você estiver aí no browser. Aperta para atualizar aqui. Ctrl R. Tentem novamente. Tente novamente, só que mais algumas vezes, por favor. E me fala, ó, tô gostando de ver. Tá só sucessinho, hein? Sucessinho. Vamos lá, turma, tenta novamente aí. E aí, e aí? Tem uma voz sinistra aqui quando eu apertei no botão. O que deu? Ah, O que vocês receberam, gente? Fala aí pra mim. Fala comigo, minha gente. E aí? Alguém mais tomou o que o Jefferson, o que o Everton recebeu? E aí? Agora eu tô curioso, gente. Estavam fazendo um mistério muito grande. Será que alguém caiu da cadeira? Alguém deve ter se assustado, hein, Everton? Não é possível. Tava com o Fala aí, volume minha muito gente. alto aí e se assustou. Espero não ter dado uma acelerada no coração de vocês. Se foi sucessinho, minha gente, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aproveitando enquanto vocês estão tentando aí, deixa eu responder esse ponto aqui do Jefferson. E perfeito, Jefferson. Idempotência. Cara, excelente contribuição, tá? Só continuando aqui, ó, deu timeout, a aplicação precisa assegurar que o indesejável não aconteça, como resultados, registros duplicados na próxima requisição. Perfeito, cara. Excelente contribuição. Timeouts, eles são essenciais por vários fatores, tem vários casos de uso. Idempotência é um caso excelente, perfeito. Então, eu fiz ali uma requisição num processo que não é idempotente, na próxima requisição eu posso quebrar, eu posso utilizar o meu serviço de uma forma totalmente ruim. Eu estou guardando o estado ali no meu próximo processamento, o que não é bom. Também, para a gente proteger não só o servidor com certeza, essencial, mas principalmente o nosso processo, nosso serviço de ficar fazendo requisições desnecessárias também. Perfeito, perfeito. Idempotência é um dos, se vocês procurarem depois, e esse assunto podemos trazer nos próximos meetups, no futuro, timeout é algo que está ali intimamente ligado. Também podemos pensar, se a gente for trazer alguma coisa mais avançada, mais moderna, mais atualizada do nosso momento, com inteligência artificial. Já pensou se a sua inteligência artificial ali, no chatzinho, ela começa a entrar no processo de thinking, de pensamento, e ela fica pensando infinitamente? Isso existem modelos de inteligência artificial que têm esse problema,
que acaba entrando numa ruminação de pensamentos e não para nunca de responder. O timeout serve para botar um fim em toda essa ruminação. E aí, gente, só para finalizar aqui, e aí a gente já volta para a demo. Na nossa vida é dessa forma também. Muitas vezes nós entramos no processo de ruminação de pensamento e continuamos ali remoendo qualquer coisa que nos aconteceu e não tem um tempo de parada. O seu tempo acabou para esses pensamentos que estão nos colocando, nos fazendo correr em volta atrás do nosso próprio rabo. Como um cachorro que fica rodopiando fazendo isso. Deu a hora da gente ter um time-out para esses pensamentos que não agregam e começar a olhar, ter uma nova visão. Olha só, coisa linda. Vamos lá. Pessoal, voltando para cá. Então, para quem não pegou, para quem não testou, se eu tentar aqui algumas vezes, eu vou receber sucessinho. Coisa linda. Você cumpriu sua missão. Agora vai sorrir em paz. Só que se eu continuar tentando aqui, ó, opa, mudou a tela. Não sei se vocês estão escutando, mas eu vou clicar aqui, entrar no domínio. Maltly. Vocês acabaram de receber um timeout ali. Você atingiu o nível timeout. Bem-vindo ao domínio do tempo perdido. Perdeu o tempo. Isso não é de todo ruim. Vocês receberam um timeout ali. É quase um fatality para quem pegou a referência. E isso não é ruim. Isso é bom. E como que eu consegui fazer essa configuração? Vou mostrar, foi bem simples, gente. Eu mostrei algo bem, realmente, que foi bem simples, é só para agregar aqui para vocês. E vou mostrar como está configurado aqui o nosso serviço, tá, gente? Então, aqui está a nossa aplicação, Meetup Timeout, tá? Uma aplicação Mulisoft bem simples, que eu publiquei no Cloud Hub 2, fiz o deploy lá, tá? E eu tenho dois fluxos. O primeiro fluxo é o fluxo onde eu recebo aqui uma requisição geral, aqui eu tenho um barra e uma estrela, né? Para receber aqui todo tipo de requisição no listener. E eu tenho aqui um load static, onde eu estou fazendo a referência ao meu static, ao meu source main resources, o meu áudio, tá? Timeout.mp3, timeout.ogg, tá? Então eu estou fazendo a carga, carregando esses meus assets, esses meus recursos. O segundo fluxo, ele é onde tem um endpoint barra açaí. Açaizinho é vida, minha gente. Olha o easter egg. Então, eu estou fazendo um get, toda vez que vocês fazem a requisição no browser, o browser faz um get para nosso serviço, que está exposto lá no Cloud Hub 1, e eu faço um retrieve. Então, eu busco no meu Object Store. Object Store é o meu armazenamento temporário, tá? O armazenador temporário da Mulisoft, onde a gente pode armazenar nossas chaves, temporárias, tokens, e por aí vai. E eu busco de lá um contador, e aqui eu estou com o meu contador como 0. Tá? Eu configurei o meu Object Store, e aqui eu já mostro para vocês, aonde está a brincadeira, a graça do timeout. Está aqui. No Object Store, na configuração do meu objeto, tá? Object Store, armazenamento de objeto, ele armazena chave e valor. Na configuração dele, do meu objeto, eu tenho o TTL, o Time to Live de entrada. O que é o Time to Live? É o tempo de vivência, tempo de vida da minha entrada. O que é a entrada? Então, se eu enviar uma chave para o meu objeto, eu tenho um tempo que eu indiquei de sobrevivência daquela chave, 10 segundos. Vitor, por que você está me mostrando no Object Store? Tem tudo a ver essa configuração com timeout. Às vezes, minha gente, timeouts não virão os timeouts não virão com os nomes bonitinhos. Timeout, client timeout, execution timeout. Às vezes, eles virão com um nome um pouquinho diferente. Por exemplo, entre TTL, tá? O que essa configuração faz? Ele está dizendo o seguinte, que cada chave nova que eu estou enviando para o meu objeto, para o meu armazenamento, eu dedico 10 segundos de vida para ele. Depois desses 10 segundos ele morre? Não morre. O tempo dele não acaba. Na verdade, ele expira. Ele expira. E isso, gente, é pergunta de prova da MCD Level 2. Se prepara por isso, tá? Que já é um toque já de amigo para vocês que vão fazer a prova da MCD Level 2. É entender como funciona o Object Store. E
quando bate os 10 segundos, ele não é apagado, ele não é retirado do Object Store, ele permanece lá, e se ele for acessado, esse valor é resetado, esses 10 segundos, aí ele volta a contar novamente, mas se ele não for acessado, essa chave, nesse prazo de 10 segundos, então ele vai expirar. Ele expirar, aí eu tenho a segunda, meu segundo timeout, ou o segundo componente que faz parte do processo de timeout, que é o expiration interval. Para que serve o expiration interval? Eu chamo de vassourinha. Então, você está ali com o seu item, objeto desejado, você está comendo seu pão com manteiga, aí de repente ele, depois de 10 segundos, cai no chão, e a lei de Murphy nunca falha, vai cair com a parte da manteiga para baixo, infelizmente, né, minha gente? Tem jeito como contornar isso, mas... Caiu o pão, tá lá 10 segundos no chão. 10 segundos, tá no chão, você vai comer novamente? Tem gente que come. Tem gente que fala, 5 segundos, não vai morrer, tá tudo certo. Mas tem gente que não come, tá lá, 10 segundos. Com 11 segundos, você vai lá, você levanta, 11 segundos não, 1 segundo depois, você pega a sua vassoura e varre pro lixo, para matar, para jogar no lixo. Esse é o expiration interval, ele remove, ele é o removedor, ele que remove os itens, as entradas, as chaves que estão expiradas. Se a minha chave acabou de chegar aqui, tá 5 segundos, aí a execução aqui do intervalo, o nosso intervalo de expiração, executa, ele não vai remover, ele só remove chaves expiradas. Show? Depois dessa visão, então eu vou lá tentar, eu trago, vejo se eu tenho um contador armazenado no meu Object Store, a minha chave, senão eu trago o valor 0. Depois eu somo o valor 1 ao meu contador, tá? Tudo na mesma tabela, no mesmo objeto, tá? Depois eu faço aqui uma verificação, tá? Eu verifico aqui a primeira rota, se o contador mais 1, ele é maior que 7. Por que maior que 7, minha gente? Contador mais 1 é maior que 7? Porque se ele tiver ali como 7, eu reseto, eu entro aqui nessa rota, eu envio, e aí eu decidi fazer dessa forma, né? Eu coloquei aqui a página direto no DataWeave, bonitinho, tá? E enviei como resultado. Eu estou com o output dele como text plain, tá? E aqui eu tenho o meu HTML bonitão, o estilo dele, todo cheiroso dessa forma que vocês viram, né? Até do áudio e tudo mais, que tem essa dinâmica, né? De apresentar o áudio, tudo mais, tudo aqui no HTML. Eu tenho um botão, tudo certinho. Tem um script aqui, JavaScript, show de bola, que processa tudo do lado. Eu estou aqui fazendo meu server rendering, enviando a página processada lá para o meu cliente, para o meu browser e tudo acontece. A mágica acontece. Essa é a mágica. E aí, turma, eu tenho aqui o meu armazenador, né? Aí ele vai resetar o nosso contador para 0, tá? Ele reseta o contador para 0. Se a chave não estiver lá, se a chave for eliminada, então, por exemplo, no primeiro processamento a nossa chave é removida ou ela não existe, então a gente faz todo esse processo e principalmente bota um timeout para remover essa chave. Então a gente tem algumas chances, alguns momentos de ter o nosso timeout resetado aqui. E o nosso ciclo continua. Então, o que uma pessoa faz impacta na outra e por aí vai, na nossa página. E aí temos a segunda rota, a rota default, onde eu envio apenas o que foi sucessinho, tá? Aqui é para simular o nosso timeout. E aí, galera, por fim, eu seto o meu payload com o MimiType, né? O formato ali com text HTML. Então, essa é a mágica que apresenta a interface para vocês. E aí, eu já trago aqui o MP3, tudo certinho, só alegria, tá? Turma, esse é a demo, tá? Agora temos mais detalhes. Mas antes de voltar para os detalhes, tem perguntas? Temos pergunta. Ronaldo Júnior. Boa noite, mister. No caso de um timeout não ser setado muito grande ou infinito para APIs com processos mais lentos, vale considerar um processo assíncrono na estratégia nesse caso? Perfeito. Com toda a certeza. Se temos um processamento mais demorado, mais custoso, que normalmente engasga bastante, vale optarmos por outra estratégia de integração, outra arquitetura, tá? Outro padrão de integração. Processamento assíncrono, o ideal, principalmente processamentos
onde envolve muitos componentes ou onde a confiabilidade da informação precisa ser alta, então eu preciso entregar ela na ponta de alguma forma sempre, usa a opção de processamento assíncrono ou event-driven, tá? Que é um pouquinho mais rebuscado, o estilo, a arquitetura de integração. Event-driven também colabora. Ou até mesmo, se é um processamento mais custoso, usa um processamento em batch. Então, Near Real Time chega como uma luva, com certeza apoia, ajuda, e isso não quer dizer que haverá ausência de timeouts. Como disse antes, boa prática é sempre setar os timeouts. Só que eliminamos o controle do lado do cliente. Por exemplo, também temos outro estilo, que é utilizar ali a ideia de webhooks. O nosso cliente enviou uma requisição no momento que foi disponibilizado algum dado, alguma informação e precisa enviar para um serviço que está exposto na internet ali, receber uma requisição. E não se preocupar, o cliente não precisa se preocupar com a resposta. A gente tem um webhook. Então a gente pode fazer o quê? Ainda assim é um serviço síncrono, só que a gente não precisa se preocupar muitas vezes se o processamento ele for custoso ou não, de mandar uma resposta num tempo que possa prejudicar, sabe, o cliente. Podemos mandar a resposta na hora, tá? E aí a gente elimina o controle. Aqui, o jogo do timeout, para vocês entenderem como ele funciona, tem a ver com quem tem o controle, quem concede esse controle e quem abre mão desse controle, tá? Quais são os nossos componentes envolvidos, quais são os dados trafegados e o processo feito. Isso vai ditar a regra de quando a gente usa ou não usa os timeouts. Cara, processamento assíncrono, perfeito. Quando não, se estamos falando, por exemplo, de um processamento de grande volume de dados, podemos utilizar ali a estratégia de batches, ETLs. Também tem timeout? Também tem. Mas a ideia é que a gente elimina o controle, mudou a estratégia, não haverá mais a necessidade de ficar citando alguns timeouts. Por exemplo, timeout de conexão entre o cliente e o serviço. Tá? Agora, entre o serviço e o servidor, sim, precisará haver a configuração, o refinamento, tá, do timeout. Então, acho que respondi bem aqui, tá, a dúvida. Mais alguma pergunta, galera? Não, é isso por enquanto. Então, guardem isso, tá? Bom senso conta muito. Se for algo que é muito custoso, tem alta volumetria, use outra estratégia. A confiabilidade precisa ser grande, a disponibilidade também. Mude para uma estratégia assíncrona, uma estratégia event-driven. Tá? É o processamento de muitos registros, registros pesados, pode mudar a estratégia, tá? Para event-driven ou para batch, a ideia, a visão de ETLs. Tá? Vai depender da natureza do processamento, dos clientes envolvidos, dos componentes envolvidos, o controle que está sendo feito, que está sendo obtido e que está sendo concedido. É isso que vai mudar a regra do jogo. Tá? Agora, já falei bastante sobre os timeouts, falei os tipos, apresentei para vocês uma dinâmica bem legal, que para mim foi muito divertida, junto com a Alda a gente riu bastante, foi muito divertido, com o Everton também. Mas agora vamos olhar um pouco mais na Mulisoft, né? Já estou finalizando, galera. Vou trazer aqui alguns exemplos de componentes onde temos as configurações de timeout ali mais claras, tá? Então, mais transparentes, né? HTTP Listener é o nosso primeiro componente ali mais comum, é mais geral. E aí temos ali duas configurações de timeout. Temos o read timeout, que é um padrão ali de 30 mil milissegundos, ou seja, 30 segundos. Esse é o padrão. Guarda essa informação ou revisita aqui a apresentação. Por que isso é importante? Vocês configuraram, tá tudo bonitinho, colocaram as properties, tá tudo certinho, mas esqueceram de configurar o timeout. E é read timeout de 30 segundos. Se o processamento de leitura dos dados demorar mais do que isso, o listener vai fechar a conexão de leitura para o cliente. Então ele vai cortar a conexão do cliente. A conexão aconteceu, o processamento está acontecendo,
tá havendo o retorno das informações, mas o read timeout é de 30 segundos, então o listener aqui ele vai cortar se passar esses 30 segundos. Prejudica o cliente. Por isso é importante ter essa informação e entender qual que é a melhor informação, qual que é o melhor valor que eu vou colocar aqui para o meu read timeout. Vai depender de quantas informações vocês estão retornando, o peso, o tamanho do payload que está sendo retornado para o cliente. Aí vale vocês voltarem lá para o Muli Event e pensar na estrutura, né? Ah, eu tenho as variáveis, eu tenho os atributos, eu tenho os erros e eu tenho o payload. O payload é o que sempre sai. Se ele for um payload pesado, a leitura por parte do cliente pode ser demorada. Logo, o listener aqui, por padrão, cortaria essa conexão, daria o timeout de leitura ali em 30 segundos. Vale a pena identificar isso para ajustar corretamente o valor. Tá? Aqui eu estou dando as chaves também, como que vocês podem estimar o tempo, o melhor tempo, e como pode colocar nas anotações dos contratos no SLA com todos os envolvidos. Tem também um Connection Idle Timeout, tá? Esse é o Idle Timeout. Então, por exemplo, se a nossa conexão permaneceu ali, então entre o cliente e o nosso listener, a requisição aconteceu, a conexão aconteceu, só que não está ocorrendo, não ocorreu mais nenhuma movimentação, nenhuma requisição está acontecendo entre o cliente e o listener está recebendo aqui, o cliente é o ativo, o listener é o passivo, recebendo a requisição, então a gente tem um timeout ali configurado por 40 segundos, tá? E ele tem uma pegadinha, ele só é utilizado, o idle timeout, quando temos a persistent connections ativada. Como assim? Persistent connections, turma, quer dizer que as nossas conexões entre as partes envolvidas ficarão lá ativas e vivas por um determinado período. E essa configuração é essencial para vocês resolverem uma gama de problemas. Isso do lado do serviço, tá? Também existe persistent connections. Isso, se for, por exemplo, na Mulisoft, existem clientes que não têm essa configuração. Que podemos setar, definir uma conexão como persistente, ou seja, ela vai se permanecer viva a cada requisição. Então, por exemplo, eu iniciei o processo, eu preciso enviar uma requisição de uma informação de um cliente que eu preciso criar no meu serviço. Então, o meu cliente, ele tenta se conectar com o meu listener. Se não conseguir, eu dou um connection timeout, mas não tem a ver com esse daqui. Esse o cliente é quem vai quem vai gerar esse erro, esse timeout. Mas fechou a conexão, tá? Com a minha aplicação Mulisoft. Show de bola. A conexão foi feita, foi estabelecida, enviou a informação do cliente, show de bola. Na próxima requisição, como eu não estou, se eu não tivesse Persistent Connections ativado, então eu iria fazer essa conexão novamente. Então eu teria esse processo de me conectar. E isso é um problema, porque nem todos os sistemas garantem o suporte e disponibilidade necessária para ficar se conectando várias vezes. Para isso, a gente tem a Persistent Connections, a configuração que indica tanto do lado do cliente quanto do serviço ou do servidor se a conexão permanecerá aberta e reutilizada. Ou seja, lembra lá do começo da nossa apresentação a diferença entre conexão e requisição, tá? Quando eu faço, existe ali uma diferença semântica mais refinada, mas podemos separar dessa forma. Quando eu inicio o processo, eu primeiro começo com uma conexão. Conectei, agora eu envio os dados. Essa é a requisição, tá? Persistent Connections serve para reutilizar as conexões. Só que até elas precisarão ter um timeout, porque nem assim, não importa qual seja o serviço, sempre haverá um limite de conexão, independente de qual seja o serviço. Cliente, serviço, servidor, independente. Sempre haverá um limite de conexão, de conexões abertas. Precisa ser tratado isso com muito, muito zelo, carinho e cuidado. Isso gera muitos erros, tá, galera? Muitos erros mesmo e problemáticos, assim, que não são difíceis de serem resolvidos porque a gente não não colocou explicitamente o valor do timeout. Agora, o HTTP Request. O HTTP Request tem um pouco mais de timeout, vou falar um pouco mais rápido. Então, temos o connection aí do timeout. Como eu disse, o HTTP Request ele vai atuar ali na aplicação Mulisoft, trazendo o perfil para a aplicação Mulisoft, para o nosso serviço, como um cliente. O HTTP Listener deixa a nossa aplicação Mulisoft
ter o caráter, o perfil, a característica de ser um servidor. Então, recebe as informações. O HTTP Request já envia requisições. Então, temos Connection Timeout do lado do cliente, como eu disse antes. Também só funciona quando tiver a Persistent Connections ativada. Temos o Response Timeout, aí já é um pouco diferente. O HTTP Request com Response Timeout, ele indica quanto tempo eu vou esperar para o servidor responder. Se o servidor não responder, eu gero aqui um timeout em 10 segundos. O cliente, no caso, a aplicação onde tem o HTTP Request, vai receber esse limite, esse timeout, esse erro, ou essa parada, porque a resposta não aconteceu no tempo certo. Tá? E lembrando, Response Timeout é diferente do Read Timeout. Read Timeout, eu fechei conexão e eu estou enviando os dados estão vindo, só que ele demorou demais para chegar, para finalizar o envio. Response Timeout, os dados, a requisição aconteceu, foi fechada, só que não teve resposta em tempo hábil. Não teve nenhuma resposta, os dados não estão chegando. Então a gente pode falar, fecha a conexão. Se eu fiz a requisição e eu não tive resposta em até 10 segundos, dá o timeout. Aí eu tenho também o Connection Timeout, que essa é a configuração um pouco mais rebuscada. Para você conseguir acessar essa configuração, você precisa entrar um pouco mais no detalhe ali do HTTP Request, tá? Onde você acessa as configurações mais baixo nível do socket. Ali ele tem um padrão de 30 mil milissegundos, 30 segundos. E aqui tem a operação mais baixo nível, é mais olhando a nível de rede, onde os impactos podem ser mais refinados, digamos assim, onde vocês perceberam que a comunicação, a transferência em rede ali está sendo impactada de algum motivo, de algum modo, vocês podem ajustar esse valor. Na prática, normalmente, não ajustamos esse valor. Normalmente, esses dois valores aqui, o Connection ID Timeout e o Response Timeout, já são o suficiente para a gente conseguir proteger o nosso serviço. Mas se a gente quer resolver problemas a mais baixo nível na rede, a gente usa o Connection Timeout. E também o Client Timeout. O Client Timeout também é mais baixo nível. Ele controla um pouco melhor a comunicação, a espera total de resposta do servidor e controla um pouco mais a comunicação em rede. Por isso que é mais baixo nível. Como eu disse no começo da apresentação, não vou entrar muito nos detalhes, e quem sabe isso seja falado numa apresentação futura que eu estou pensando em trazer sobre WebSockets ou sobre Socket, que é mais baixo nível, a conversa é totalmente diferente. E para finalizar ali os exemplos, galera, tem mais 3 exemplos aqui. Temos SFTP Write. Também tem timeouts, tem um Connection Timeout, então tempo de conectividade para nos conectar com o file server através de comunicação aqui, o protocolo, o SFTP, tá, gente? O protocolo seguro ali de transferência de arquivos. O padrão dele é 10 segundos, o que é um padrão muito baixo para conexão. Se tivermos problemas para nos conectar, e aí, como que vocês sabem qual que é o melhor padrão de conexão? Olha a dica, hein? Pega essa dica, hein? Quando vocês estão configurando o SFTP, na máquina de vocês, se tiver a conexão, a conectividade com o file server, tá? Vocês podem colocar lá todas as credenciais, tudo certinho. Vocês cliquem em Test Connection. O tempo que demorar ali, façam isso algumas vezes e tirem uma média, tá? Para vocês entenderem qual que é o melhor valor ali de conectividade. Existem file servers que são mais rápidos para dar uma resposta, mas tem outros que demoram bastante de conectividade. Então, o padrão aqui no componente do SFTP é 10 segundos. Ajustem esses valores. Esse valor aqui é um valor que sempre vale a pena ser ajustado, tá? Porque pensando que file server sempre tem muita movimentação e muito consumo, não só da parte dos serviços de integração ali, mas pessoas mesmo, usuários, ou automações, ou rotinas, pode acessar esse serviço, então vale a pena sempre ter esse valor bem ajustado. E o response timeout, que é o tempo de resposta do file server. No caso aqui, é do write. Então, a gente mandou um arquivo para ser escrito no file server, no nosso servidor de arquivo, e via SFTP, e não foi respondido em 10 segundos. Aqui ele já vem por default como segundos. Não foi respondido. Não
deu sinal de vida. Então ele dá timeout. Essas duas configurações, gente, é essencial. Tá? Database select. Aqui eu peguei bem exemplos mais gerais, mais genéricos, tá? Que veremos no dia a dia. Mas existem muitos conectores e formas diferentes de dedicar os timeouts. No caso do database select, temos o query timeout. A ideia ali é indicar um mínimo de quantidade de tempo antes do driver JBC, né? Então tem ali a conexão, a abstração, né? Tentar cancelar uma operação em execução. Então, ele normalmente é configurado em segundos, por padrão. Ele não tem timeout, ele não tem um tempo definido. Então, normalmente ele fica tentando fazer a query, o select, infinitamente, indeterminadamente, se a gente utilizar esse componente, tá? Essa operação, o select. Por isso, mais uma vez aqui a boa prática. Sempre sete o timeout para vocês não quebrarem, não prejudicarem o processo, mas também não derrubarem o servidor, os servidores, tá? Parallel for it. Vitor, Parallel for it tem timeout? Tem, minha gente, tem timeout. Qual que é o timeout Parallel for it? Um execution timeout. Para quem estava na dúvida do que era um execution timeout, tá aí. Parallel for it, ele tem um timeout lá, bonitão, para cada rota. Então, cada rota que está sendo processada, e o que é o Parallel for it? Eu consigo processar a minha collection, tá? De forma paralela, então eu posso dedicar ali concorrência de 2 execuções ao mesmo tempo, 3 execuções, dedicar threads para cada execução de forma paralela, iterativa, né? Por cada componente ali que eu tenho. E por cada item que eu tenho, né? E aí um item vai para cada rota e a gente pode acelerar o processo o tempo de processamento. E aí se uma rota pendurar, se uma rota ficar ali travada, então a gente tem um timeout para proteger. Só que aí, mais uma vez, outra dica. Sempre entenda o processamento da rota mais crítica, mais lenta, que tem maior chance de ser engargalada. Sempre coloque o valor total da rota mais lenta, mais demorada. Por quê? Porque a mais rápida vai terminar rapidinho, enquanto a outra não terminou, ou for it não finaliza. E esse é o problema. Vocês precisam proteger a rota sempre, a rota pensando no pior cenário, na rota mais lenta. Normalmente é configurado em milissegundos e não tem padrão definido. Então, acontece por infinito, tá? Tomem um cuidado, então, se um processamento ali, se uma requisição, uma saída, travar ali, engargalar, vocês precisam ajustar esse valor. O scatterget tem a mesma coisa, execution timeout. Então, processar ali com rotas, tá? Paralelas, e aí ele tem um timeout para cada rota completar o processamento, igualzinho para o for it. Também configurado em milissegundos, não tem timeout definido. Se for 0 ou negativo, não tem um timeout definido ali, é como se fosse infinito. E aí, como calcula, como estima, o tempo da rota mais lenta, tá? O tempo da rota que tem mais criticidade ou que mais acaba demorando, trazendo lentidão no processo. Object Store, já mostrei para você na demo. Temos o entity.tl, que é o tempo máximo de vida para esperar cada entrada, configurado por padrão em segundos, e o expiration interval, que é o intervalo de tempo para cada deleção de cada entrada expirada no store. Gente, essa informação é tão simples, mas que faz total diferença no entendimento do que é um Object Store e como utilizar. Tá? Ele, o expiration interval, está configurado por padrão em minutos. Se atenta a isso também. Agora vamos falar brevemente sobre os erros. Alguns erros, turma, de timeout. Então, por exemplo, HTTP timeout. É o que vai acontecer quando estamos lidando com timeout a nível de listener, HTTP listener, HTTP request. Ele vai gerar para a gente, quando gerar o timeout, o HTTP timeout. Assim que a gente trata. Coloca lá no erro contínuo e filtra, e trata, e retenta da forma que precisar. Tá? O erro contínuo, o erro propagate. HTTP Gateway Timeout, então é um serviço, um servidor, realmente não conseguimos acessar o servidor de alguma forma, por conta de alguma falha a nível de load balancer do gateway, do proxy reverso, então a gente pode receber esse erro também. O SFTP ali recebe um erro de conectividade, ou do banco de dados recebe também o timeout de conectividade, DB Connectivity, então temos aí o name, o namespace e o tipo. E no Mule, normalmente por default, quando a gente quer indicar o timeout, a gente usa Mule, timeout. Tá? Casos de uso. Gente, prestem atenção bastante nisso aqui. Tá todo mundo comigo aqui, galera? Para finalizar, estamos finalizando, tá?
só esse slide e o próximo já estamos perto de finalizar. Tá, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo. Show. Então, casos de uso, turma. Olha só. Primeiro caso de uso, galera, foi uma experiência que eu tive onde a Salesforce, a plataforma Salesforce, precisava requisitar nossas APIs online, tá? E precisava ter uma resposta, oferecer uma resposta para o usuário, que estava ali na tela esperando o processamento acontecer, em real time, em tempo real, show de bola. Então, a tela do usuário, qual que foi o cenário? O que que aconteceu? O problema que aconteceu, né? A tela do usuário, ela demorou para responder ou nem recebe uma resposta de uma operação na Salesforce, que requisita uma API MuleSoft. A API nunca retornava nada, entendeu? Ou retornava, mas depois de muito tempo. E aí a gente foi analisar esse cenário, né? Por que está acontecendo? Será que é problema da Salesforce? A gente olhou os logs, nada. Salesforce estava tudo certo. Requisição, saída, tudo ok. Então, onde que é o problema? A solução. A ideia foi pegar ali o timeout da requisição da Salesforce para a API MuleSoft e controlar os timeouts nas operações para ter um tempo aceitável com mensagem amigável para rápido feedback ao usuário. Resumindo, todas as operações que eram lentas, que travavam na MuleSoft, eu dediquei um tempo de resposta, um tempo de resposta que eu esperava que o servidor retornasse para a API MuleSoft. Assim, eu já capturava aquele erro, um HTTP timeout, por exemplo, ou um DB select timeout, se fosse um processamento, um DB timeout, no banco de dados. Eu capturava esse erro, dava um erro propagate, um erro continue, e processava a mensagem, deixava a mensagem de forma amigável, já para indicar que o problema era indisponibilidade ou lentidão do servidor, tá? Para tentar outra vez, e retornava para o cliente, para a Salesforce. A Salesforce apresentava na tela lá uma mensagem mais bonitinha, né? Pegava ali um código de erro mais de negócio, para a pessoa tentar daqui algum tempinho, ou buscar pelo administrador uma mensagem melhor. Isso mudou completamente. Mas por que mudou? Porque a gente parou de demorar para responder. A gente sempre responde, graças a um contrato que fizemos entre as partes, o SLA, entre a Salesforce, MuleSoft e banco de dados. Resolveu o problema. E vocês vão entender nas boas práticas qual que é a chave para vocês guardarem esse assunto, que é muito importante. E um erro recente que eu posso dizer, eu posso dar as honras para o nosso amigo Gustavo Mufort, que ele acabou capturando esse erro e a gente foi resolver como buscar soluções, né? E aí, discutindo algumas boas discussões, entendemos que tudo era ajuste de timeout. Olha que coisa linda. Então, o cenário era, o servidor, nosso servidor, ele fecha a conexão persistente antes do cliente fechar a conexão persistente. Então lembra lá o idle timeout, que só é ativado, iniciado, quando temos uma conexão persistente configurada em ambas as partes, em uma parte, né, no servidor ou no serviço, né, ou no cliente também. Em todas as partes, todos os componentes, podemos ativar a conexão persistente e consequentemente, podemos configurar o idle timeout. Aqui, olha que coisa incrível. Ambos os lados estavam com a conexão persistente ligadas, conectadas ali, e tinha idle timeout. Só que o servidor, ele fechava a conexão antes do cliente fechar. E qual que era a ideia? Quando o cliente fazia a requisição para o servidor, a conexão do servidor já estava fechada. Só que o do cliente não. Então o cliente estava tentando se conectar com o servidor com aquela mesma conexão que ele tem persistente. Só que o servidor vai retornar. Essa conexão foi fechada pelo servidor, remotamente. Erro remotely closed, ou remotamente fechado, significa isso. O servidor fechou a conexão antes do cliente. E o cliente está tentando se conectar reutilizando a mesma conexão, só que já foi fechada pelo servidor. Esse é o erro. E a gente tentou algumas coisas. No final do dia, a solução era mudar o connection ID do timeout. Isso a gente pode identificar. Onde a gente muda? Aí vai depender do SLA e do bom senso. Bom senso
qual que é o fator-chave para definir o que é um bom senso? Cara, a quantidade de requisições, a volumetria, né? O processamento, né? O pico, né? Que está acontecendo. Então a gente define onde a gente ajusta. Quem é que vai iniciar, quem é que vai fechar a conexão ou quando vai fechar. Boa prática, a solução, turma, é mudar o connection ID do timeout do HTTP request do cliente para ser menor do que o connection ID do timeout. Essa é a solução, galera, do HTTP listener do servidor. Então, o cliente ele vai sempre ter uma conexão que vai demorar menos para expirar, o timeout vai acontecer em menos tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cliente que tem um timeout de conexão de 30 segundos, persistente. Aí a gente aumentou o servidor para 40 segundos, a conexão persistente do servidor. Se passou ali os 30 segundos para o cliente idle, ele vai expirar aquela conexão. Expirou. O servidor, ele vai expirar depois de 40 segundos. Só que para o cliente, como eu estou fazendo uma nova requisição, quem abre a conexão é o cliente, é quem é o ativo na comunicação, logo o servidor ele vai expirar aquela conexão antes e vai iniciar a nova com o cliente já que o cliente iniciou a comunicação. Fez sentido para vocês? Cara, é uma solução simples, mas que, tendo conhecimento de timeout, a gente resolve. Boas práticas, turma. Agora para finalizar de verdade. E aqui é onde eu enxergo também que é o ouro, é um dos tesouros da nossa apresentação. Boas práticas, turma. Entenda bem sobre timeouts para implementar corretamente os integration patterns, como o retry e o circuit breaker. O que são integration patterns? Padrões ali de integração mais comuns para todos os projetos de API, por aí vai, para a gente implementar lá dentro. Então, por exemplo, scatter-getter, parallel for each, multi event, mensagem, né? Tudo isso são padrões de integração. O retry, a ideia de retry, retentar, também tem a ideia de timeout envolvido, né? E na Mulisoft temos lá o componente unsuccessful, que tem ali um tempo de processamento e um tempo limite, um limite, um total, né, de processamento com falha antes dele expirar. Aquilo ali poderíamos entender que estamos usando a estratégia de retry e por baixo dos panos temos o timeout envolvido. O circuit breaking, então qual que é a ideia desse integration pattern? Bem simples. Eu estou seguindo uma rota que está sendo bem sucedida, de repente ela quebrou esse circuito, eu tenho que ter uma alternativa de rota. Como eu sei que esse circuito quebrou, eu oferto para esse circuito que era bem sucedido antes, um tempo de timeout. Eu indico um tempo de limite de timeout. Então, se ele demorar 15 segundos, porque a minha rota aqui, a minha comunicação é crítica, eu preciso sempre ter uma resposta, mesmo que a outra comunicação, o outro circuito, a outra rota, seja um pouco mais lento, um sistema que seja um pouco diferente, só para armazenar a informação para ser processada depois, então a gente dedica na primeira rota um timeout e a gente vai para a segunda rota. Percebe que entender sobre timeouts é essencial para você implementar corretamente, para a gente implementar corretamente as boas práticas. E, gente, de coração, ninguém gosta de esperar. E o nosso tempo acabou. Literalmente. Não foi intencional. Mas já estou finalizando. Ninguém gosta de esperar. Se o sistema que você está tentando se conectar estiver fora ou lento, não demore muito. Tente alternativa ou responda com erro amigável. E responda também, tá? Gente, sempre responda num tempo que atenda o consumidor, que atenda o cliente. Mas, principalmente, sempre receba respostas que o servidor que você controla, tá? Use o princípio da falha rápida. Fale, mas fale rápido. Esse é o princípio. Pois é melhor falhar rápido e dar a resposta rápida do que ficar esperando e falhar no final. Gente, vocês não têm noção quanto é dolorido. Você está lá dando o seu sangue para processar aquela requisição marota e você está lá, a aplicação Mulisoft está lá processando, está tentando, sabe? Dando sangue para tudo acontecer. E no final o serviço falha. E o seu cliente vai ser ruim para todos os lados. Você só vai perder recurso, o servidor só vai desiludir e o cliente vai ficar chateado. Evite muitas threads penduradas. Então,
quanto antes e quanto melhor for o ajuste que vocês fizerem, e lembrando, sempre olhem, né? Sempre olhe para o pior cenário, mas nunca coloque timeouts infinitos. Jamais façam isso. Sempre olhe para o pior cenário, ajustados de acordo com o SLA, com o contrato com cada componente envolvido. Evite muitas threads penduradas para você não perder recurso, derrubar seu serviço e indisponibilizar ali a comunicação. O timeout default, gente, lembrem-se disso, é o seu inimigo. Lembra do timeout, Lee? É para vocês darem um fatality no timeout default, por favor. Sempre defina timeouts explicitamente. Padrão, regra de vida. Se vocês estão tendo problema, olhem as configurações do timeout. Tenham um ajuste fino ali do timeout. Talvez esse é o problema. Respeite a CLA. Não ultrapasse o tempo acordado de resposta para os consumidores da sua API dos serviços consumidos. Tá? Contrato. Contrato é proteção para todas as partes envolvidas. Evite, gente, valores de timeout muito altos. Aí vem a pergunta lá atrás, que foi feita. Não lembro se foi o Jefferson ou o Gustavo Monforte. Como eu ajusto melhor os meus valores? Bom senso, né? Os sistemas envolvidos, o que tem disponível, né? E o tempo de processo, enfim, a necessidade vai ditar como você ajusta esses valores. E uma regra de via geral, uma regra geral, evite valores de timeout muito altos, por exemplo, maior de 30 segundos para um sistema que você tem que ter uma certa performance. Ah, pode ser um dia, beleza, de timeout, mas será que você deixar um timeout ali de infinito é o suficiente? É correto? Você pode estar vai trazer pontos de falha para sua aplicação. Vai afetar a performance e SLA, tá? E aí, evite valores de timeout muito baixos. Aí tem o contrário, né? Menor que 5 segundos no exemplo, onde a disponibilidade, a confiança do que está sendo entregue precisa existir. Só que aí não adianta de nada a gente trazer muitos timeouts baixos cada 5 segundos, sendo que o nosso serviço pode demorar mais. Então a gente vai dar timeout o tempo todo, sabe? O nosso servidor pode demorar mais. Eles vão afetar esses valores baixos de timeouts, a nossa resiliência e disponibilidade. E sempre, gente, sempre, definitivamente, defina timeouts nas conexões externas. Então, se vocês olharem para a apresentação anterior que eu fiz aqui em Recife sobre conectores, lá vamos falar a diferença entre módulos, componentes, conectores, tá? E aqui estamos falando de operações externas, de conectores. HTTP, request, é uma operação externa. O HTTP é um conector. DB, o componente DB é um conector, porque ele tem operações externas. Logo, tudo que tiver operação externa, vocês devem, por padrão, configurar os timeouts. Se deixar default, lembra que o default é seu inimigo. Não faça isso. Não deixa o controle na mão de serviços que vocês não têm a gestão, que vocês não sabem o comportamento. Deixe esse controle de comportamento do lado da Mulisoft. Seus aplicativos mudem, né? Nunca confie no tempo de resposta de terceiros. E assim, eu finalizo. Gente, obrigado. Temos perguntas, respostas? E aí? Não, agora no momento não. Se alguém quiser Zero perguntar perguntas? alguma coisa aí, Daqui já deixa as referências.